Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Diante do último vídeo, agora acredito que seja natural nós começarmos a falar dos aspectos que eu ressaltei ali. E eu quero começar pela pessoa de Cristo, então vamos falar mais sobre Cristo, sobre alguns termos que nós conhecemos dele e muitas vezes não nos atentamos e não cultivamos isso dentro de nós. As duas primeiras coisas que eu quero falar é sobre a pré-existência dele e a encarnação. Jesus sempre existiu, Jesus não passou a existir há 2025 anos atrás, não. João 1:1 vai dizer que no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus, então ele sempre coexistiu com Deus, ele sempre estava em Deus, ele sempre gozou da trindade com Deus na eternidade. Então quando nós falamos de Jesus, nós falamos de um Deus eterno, porque no mesmo versículo João vai dizer que ele era Deus, No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, quando João usa esse termo, ele não usa um artigo definido como algumas doutrinas ensinam, ele não fala que ele era o Deus, Então Jesus, quando João usa esse termo, ele quer dizer que Jesus é da mesma essência, Jesus é da mesma qualidade que Deus Pai, que o Espírito, enfim. Os três vivem ali na mesma essência, sendo distintos, mas ao mesmo tempo da mesma essência, da mesma qualidade. Esse é um princípio da teologia da Trindade que nós cremos. Então, logo de cara, João nos ensina que ele é pré-existente, que ele sempre existiu. E isso é grandioso, meus irmãos, porque demonstra o quanto Jesus é profundo, Quanto a mente dele, a existência dele é infinita, que ele é antes de ser encarnado, ele é antes de tudo. Então ele é um Deus grande, ele é um Deus eterno. E não só isso, E a partir disso, João continua, e é lá no verso 14 do capítulo 1, ele diz que esse verbo se encarnou. Então nós cremos, não é um mito, a própria história já reconhece a existência de Jesus Cristo. Então esse verbo que estava com Deus, ele não era um profeta apenas, ele era o próprio Deus encarnado. Ele era como eu e você, ele tinha braços, ele tinha os olhos. Então o nosso Deus, o Senhor que nós servimos, ele veio na forma humana e ele serviu e ele amou e ele esteve aqui e se doou em nosso favor. Então nós cremos na encarnação, não só na pré-existência, mas na encarnação de Cristo. Nós cremos que ele não era um espírito, nós cremos que ele não era apenas um holograma, mas ele era real. E isso também nos traz pelo menos dois aspectos importantes. O primeiro é que corrobora com o que a Bíblia diz, que nós não temos um sumo sacerdote, fazendo menção a Cristo e da eterna intermediação dele para com os de Deus, e os homens, entre Deus e os homens. Diz que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha compaixão, pelas nossas dores ou pelas nossas, porque tudo como nós ele foi tentado, porém sem pecado. Então quando a gente lembra da encarnação de Cristo, nós temos ali meio que um ponto de encontro com ele, Então ele compreende as nossas dores, ele compreende as nossas dificuldades. Costumo brincar que até Jesus um dia não estava sem dinheiro, Porque quando ele tem que pagar um imposto ali que era cobrado dele de Pedro, ele manda Pedro buscar lá na boca do peixe. Então até Jesus um momento ali estava sem dinheiro. Então é legal a gente saber que o nosso Deus ele compartilha, ele compartilhou dessas nossas dificuldades. Ele era pobre, então também ele de muitas dificuldades que nós temos hoje, é possível que ele tenha também passado. Então eu amo ter isso dentro do meu coração e de saber que o meu Deus, ele não é indiferente a mim, e ele sentiu e ele entende as coisas que muitas vezes eu sinto, muitas coisas que eu tenho dificuldade. E por fim também pensar ou refletir sobre a encarnação de Cristo gera um parâmetro humano de pessoa,
Bíblia diz que ele é o segundo Adão, mas ele é o Adão perfeito. Então, o que isso quer dizer? Que ele é o molde perfeito do homem, né? C.S. Lewis diz que só existiu um homem de verdade e foi Jesus Cristo, né? O mundo só conheceu um homem de verdade e o nome dele foi Jesus Cristo. Então ele é um molde do homem, ele é um modelo, né? Então muitas vezes a gente fala, mas é Cristo fez isso, deu outra face, ou é porque era Cristo, a gente fala da divindade, mas não, ele era 100% humano como eu e você. E é por isso que ele deve ser o exemplo para as nossas vidas. É óbvio que a gente pode ter pessoas que a gente se inspira e etc. Contudo, para quem nós devemos olhar e ter a nossa fé aperfeiçoada é em Cristo. Então, o padrão de ser pai, o padrão de ser filho, o padrão de ser empregado, o padrão de ser ser humano, cidadão, todos eles devem estar pautados e devem ser reflexo daquilo que nós enxergamos em Cristo. Então é importante você reconhecer isso, que ele veio como carne e que ele é o modelo de como nós devemos viver. Amém? Então não se excuse dizendo, mas é Jesus. Não, porque quando você faz isso, você está criando uma heresia, dizendo que você acaba ignorando que ele veio como 100% homem. Então ele veio para nos mostrar que por meio do Espírito Santo, por meio da obediência a Deus, é possível nós termos uma vida mais devota, uma vida mais correta, uma vida que agrada ao nosso Deus. Amém? Então que você carregue isso, lembre-se que o Senhor é eterno, que ele não está condicionado ao tempo, que ele era, e sempre será, e também que ele se encarnou. O nosso Senhor teve esse sol que a gente tem sobre nós, sobre a cabeça dele também. Ele pisou em chão, ele trabalhou, ele abraçou pessoas, ele chorou, ele pagou imposto, ele ficou sem dinheiro, enfim, ele fez um churrascão ali de peixe e pão. Então ele era ser humano como nós, e isso nos gera um conforto em saber que ele se compadece pelas nossas limitações e ele entende as dores que nós sentimos, e que também ao mesmo tempo ele é um exemplo que nós temos que perseguir. Ele é nosso mestre, ele é nosso alvo de ser humano, de como ser um ser humano. Amém? Com essa palavra, medite nisso, porque Cristo irá florescer ainda mais no seu coração. Deus abençoe.